Oiê, boa noite. Vamos lá para a live de hoje. Deixa eu escrever o tema aqui. Olá. Guardar a Eudinha. Oi, amor. Olá! Oi. Deixa eu baixar aqui. Tudo bem, né, por aí? Bom, graças a Deus. Aqui a chuva deu uma amenizada, pelo menos. Aqui não choveu ainda. Não, vamos ver o que vai acontecer. Aqui deu uma... Olá, Ivo! Tudo bem, né, Nilvo? Deixa eu... Olha, nós temos homens também nas nossas lives, é muito chique, né, gente? Delícia, Rapaz, né? adoro! Que coisa boa! Deixa eu chamar Isso um é show de povo bola. aqui. Vamos que vamos, porque o passado precisa ser fascinado. Bora fascinar! Bora lá. Bora fascinar esse troço! Lembrar pro pessoal, né, Elda, que essa é a nossa terceira live desse projeto. Né, desse projeto maravilhoso de desencalacração. A tarefinha dessa vez eu coloquei desencalacrando. Será que você está me ouvindo bem? Será que está com delay? Tô, Tá? Tá bom. talvez um delay um pouquinho, né? Vamos lá, então. Lembrando... oi, amor! Lindona! Lembrando que para quem não está acompanhando desde a primeira live, que é importante, quando terminar essa live, corre lá no nosso Instagram ou no canal do YouTube e assiste as lives anteriores, entra no grupo do WhatsApp para pegar as tarefinhas e fazer. É uma Aham. sequência, né? Por isso que a gente chamou de live webinar, porque a gente está fazendo uma sequência estruturada de 7 lives como um processo de coaching. Diversas tarefas, feedback, acompanhamento, tudo isso lá pelo pelo WhatsApp. Nossa, já tô mudando os canal aqui. Então, quem não assistiu as lives anteriores, depois corre lá e assiste e faz as atividades na sequência, beleza? Para quem já está fazendo, já está acompanhando, comenta, compartilha, chama as amigas, vocês já estão passando pelo processo, então vocês vão se lembrar de alguém no meio desse caminho, falar assim, puxa, fulana de tal precisa assistir isso. Não passa vontade não, vai lá e convida. A gente agradece. Exatamente. Porque nós somos a média das pessoas que convivemos dos livros que lemos. Estamos num processo de melhoria contínua. Esse detalhe de chamar mais pessoas para vir junto é delícia, porque aí a gente começa a compartilhar, conversar sobre o quê? Sobre os assuntos, gente. Sobre esses assuntos que a gente traz aqui, que a gente tem essa proposta, né?
dessa limpeza e tudo mais, desse alinhamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse passado. Bora lá? Vamos faxinar? Vamos bora, bora Ó, não trouxe arregaçar. não, não coloquei nem anelzinho hoje, justamente pra gente faxinar. Limpar Vamos tudinho. arregaçar as mangas aí. Eu achei engraçado que você falou nessa questão do que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, dos livros que lemos. E eu achei bem interessante. Eu nunca concordei muito com essa frase, sabe? Sempre tive uma reticência com ela. Foi como assim? Você é a média das 5 pessoas? Quer dizer, não é nem questão de interesse, que eu não tenho julgamento sobre isso, não. Aliás, eu acredito verdadeiramente que toda amizade é interessada. Né? Existe um interesse em alguma coisa, senão não tem amizade. Lógico. Mas eu acho interessante, Elda, como que as pessoas ao nosso redor não cabem mais. Por isso que é legal quando você está passando por um momento de evolução, de você chamar, sabe? Tentar trazer aquelas pessoas que você ama, que você quer ter ao seu lado, porque se você for e elas não te acompanharem, vai chegar um tempo que elas não cabem mais na sua vida. E eu percebo isso. Tem muita gente que não é que você perde a amizade, não é que você passa a não gostar da pessoa, continua gostando, continua, mas ela não cabe mais, não faz parte por conta dessa média aí que eu sempre relutei tanto em aceitar. Mas bora lá. Vamos falar da faxina. E interessante, quando a gente fala dessa faxina, né? Não tem como pensar em faxinar não lembrando das nossas crenças. E aqui, gente, crença não tem nada a ver com religiosidade. Crença é a nossa forma de operacionalizar. A forma pela qual nós criamos as nossas verdades, né? Precisamos entender um pouquinho sobre isso. Precisamos discutir. Nós só conseguimos gerenciar aquilo que conhecemos. Sim. Aquilo que identificamos. Então, se não identifica, que é Jung que fala sobre isso, né? Que vai chamar isso de destino. Quando você não tem consciência das coisas, isso vai ser chamado de destino. O que mais é o destino? Você deixa as coisas acontecerem. Cara, olha o que pode ser boa, pode ser ruim, e aí você perde o leme. Então, gerenciar. E aí não tem nada a ver com... Não é passional, não é movido pela paixão, mas ela sempre envolve a emoção. Nós somos seres emocionais. Eu não concordo, Elda, eu sou ser racional. Aceita que dói menos. É bem por aí mesmo, né? E aí vai aquela história, né? Crença é tudo aquilo que você acredita ser real e verdadeiro para você. É a sua verdade. Por isso que quando a gente... essa live é um faxinão mesmo do passado e tal, tem todo esse jogo de limpar, de visitar esse passado e limpar, mas a gente também toma essa limpeza com muito respeito, com muita honra, com muito cuidado. Porque aquilo que é crença, né? Aquilo que você fez uma verdade para você, foi importante para você em algum momento da sua vida. Então, a Elda sabe disso. Existem alguns profissionais que lidam com a crença de forma estereotipada, ridicularizando, sabe, tornando aquilo absurdo. Tá vendo como é absurdo você ter essa crença e tal? Realmente nós aqui, né, no Histórias, a gente tem por conceito, pelo nosso propósito de sempre honrar a sua história. Então, por mais absurda que seja a crença que você vai descobrir, que você vai trabalhar, faça isso com honra, com respeito, porque em algum momento da sua vida ela foi importante. Então, essa faxina, e não é uma faxina de qualquer jeito, não, gente. A gente vai ter que caprichar nessa limpeza, né? E lembrando, sempre de forma amorosa e compreensiva. Nada, gente, a trancos e barrancos, a partir de agora, isso não faz mais sentido. O quanto mais a gente coloca isso como não quero olhar, mais eu me aproximo dessas situações. Então, é o poder da consciência, né?
a gente ouve falar a vida inteira numa dificuldade, toma aquilo como verdade. Não é consciente. A maior parte das nossas crenças foram inseridas pelos nossos papais, né? Então, eles são maldosos? Não, não são. É o que eles conseguiram ter, né? Acreditou nisso, isso tornou-se verdade absoluta. Crença é só isso. É uma verdade que um dia não foi questionada e por não ser questionada, ela ficou internalizada. Tem crenças coletivas, tem crenças transparentes. Isso aqui não é isso que a gente não vai entrar nesse assunto hoje. A gente só quer trazer à consciência uma possibilidade de você, de nós aqui, abrirmos para questionar aquilo que vem sendo alimentado, né? Acreditou nisso e tornou verdade. Essas crenças são individuais, né, Vânia? Mesmo as pessoas convivendo junto, na mesma família, no mesmo nível de criação, elas são inteiramente digital, gente. É digital. Você pode, o irmão gêmeo, univitelino, criado nas mesmas condições, um tem uma interpretação de mundo e o outro tem outra. Até no útero, então, né? A gente dá significado desde o útero. Exatamente. Então, eu acho isso muito interessante. Eu tenho irmãs gêmeas. E apesar que elas são bivitelinas. E uma fala assim, eu adoro ficar sozinha, porque já chega o útero para dividir. A outra fala assim, eu amo gente, porque até o útero eu dividi. É bem interessante isso, né? Cada um dá um significado, é bem legal. Eu queria pedir para vocês, agora, né, enquanto a gente está no comecinho da live, até para poder dar sequência depois, que vocês se recordem aí, né? Dá uma carafunchada na cabeça e pensa aí uma crença, não vamos falar de crença já, né? Já na finalização. Mas pensa num problema, numa dificuldade, aquela coisa de assim, nunca consigo isso, toda vez que eu faço isso não dá certo. Pense em alguma coisa aí que é um probleminha, que é uma dificuldade, que está relacionada a alguma área na sua vida, e já anota. Anota porque depois, no decorrer da live, ou depois também no exercício, você vai identificar isso. E aí é legal pra gente. Você não precisa anotar aqui, se quiser anotar aqui também não tem problema, mas se não quiser anotar aqui, anota aí no papel, escreve no celular, sei lá. Fica com isso daí em mente, pra gente poder dar sequência, e depois a gente vai falar disso novamente. Tá bom? Entendendo que a gente não está querendo dizer que não é para duvidar disso nem nada, né? E nem desvalorizar, de forma alguma. Mas lembra, isso não foi questionado. A gente não está duvidando que isso é verdade, mas a gente quer te convidar a duvidar dessa verdade. Como assim? Por exemplo, aí eu, Elda, tinha uma crença de que eu não poderia de forma alguma trabalhar em casa, porque o meu modelo mental era o meu pai. Então, ficar em casa era algo que me trazia bastante agonia. E um dia caiu essa ficha. Eu pensei, por que eu não posso fazer dinheiro em casa? Por que eu não posso trabalhar em casa? E aí comecei a questionar essa verdade, duvidar disso. E quando eu começo a duvidar disso, eu começo a me desafiar. Tem outras pessoas que pensam assim? E se todo mundo pensasse assim, como seria? Tem alguém que faz? Tem alguém que consegue trabalhar em casa e ainda ser o arrimo da casa? Aí você começa a fazer o quê? Processo de desconstrução. Acreditar que você é maior que a crença. Porque a gente tem essa confusão. Acredita que a crença é muito maior. Essa verdade, ela está acima. E é como se houvesse uma pressão, gente. É coisa de doido. Ela pressionasse e te sufocasse a ponto de não fazer você se movimentar. Essa é uma função, né? Ela pressiona. A crença acaba te pressionando. Eu acho legal que você falou dessa história do trabalhar em casa.
e eu lembro de uma historinha. A historinha era assim. Era o jantar de família. Então, tipo, vamos falar Natal. Mas não era Natal, assim, necessariamente. Mas era uma comemoração que a família sempre fazia, sempre repetia. E nessa comemoração, se preparava um peixe. E o peixe era preparado como? Na forma, e cortava a cabeça e o rabo do peixe. E aí tinha os temperos, tal, aquele rolê todo do peixe. E foi assim por tempo. Comemoração a comemoração, comemoração a comemoração. Aí chegou a hora da neta preparar o tal peixe. E ela foi e comprou o mesmo peixe, cortou a cabeça, cortou o rabo e fez do mesmo jeito. Só que quando ela chegou para a comemoração e serviu tudo, nossa, que delícia, tá igualzinho a receita da família, a receita da bisavó e não sei o quê, não sei o que lá, aquela conversa toda. Aí ela pegou e ficou curiosa, falou assim, nossa, que interessante, né? Uma receita de família, desde a bisavó. Aí ela foi conversar com a bisavó, já a velhinha, e falou assim, nossa, Bisa, hoje eu que preparei o peixe. E a Bisa, ai, que legal, tal. E ela falou assim, fiz do jeitinho que a senhora ensinou, eu só não entendi por que a gente tem que cortar a cabeça e o rabo. Ela falou, não, filha, eu cortava a cabeça e o rabo do peixe porque meu forno era pequeno, então não cabia o peixe inteiro. Mas isso não faz parte da receita. Olha, como que uma crença de anos, de geração em geração, vai caminhando porque ninguém nunca questionou. Questionou. Então, não é questão de desrespeito, não é questão de não valorizar. É só o convite de você questionar, de você levantar uma nova forma, né? Eu gosto muito de falar de possibilidades, né, do Axis. É só você ver uma nova possibilidade para realizar aquela coisa, né, aquela atividade, aquela atitude, aquele processo que você já fez tantas vezes da mesma forma e que acabou não resultando naquilo que você queria, porque sim, existem crenças muito positivas. Existem crenças que a gente fortalece o tempo todo, porque eu faço dar certo, eu faço de novo. Eu faço dar certo, eu faço de novo. E essa crença, ela vai criando força, ela vai criando poder, e cada vez ela vai te fortalecendo mais. Mas no caso de você... E te deixando num estágio de conforto também, né, Vânia? Ela te deixa num estágio de conforto. Lembra, o nosso cérebro é feito para não gastar energia. Sim. Então, não questiona a si mesmo. Questionar é desafiador. Sim, sim. Foge do padrão, né? Então, como a gente pediu para você anotar ali agora há pouquinho, né? O que você tinha de desafio, pensa agora, né? Se fizer sentido para você, se você se sentir confortável aí, para você dizer no seu coração aquela dificuldade, aquele problema, aquele desafio, se você consegue falar ele de forma positiva, com uma atitude diferente, né? Contrária a essa dificuldade que você acabou de mentalizar lá atrás. Então, vê se você já consegue fazer essa frase, elaborar esse pensamento, construir, que nem a Elda falou, o nosso cérebro não é que ele é preguiçoso, ele é econômico. Ele é econômico porque ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, como seria para você já criar essa frase, construir essa frase de uma forma positiva daquela mesma atitude que você já falou lá atrás, que era desafiadora? Se não conseguir ainda, tudo bem. Se conseguir e quiser escrever, beleza. Ótimo. Se não, a gente, vida que segue, estamos indo aí na sequência da live, tá bom? E o interessante é que essa verdade é literalmente, a gente fala de economia de energia e tudo mais, porque nos acostumando tanto a pensar assim, né, que toda vez é aquele negócio, né, gente? Lembra dos gatilhos? Eu não sei se vocês já estudaram gatilho emocional, mas existe a deixa e o cérebro já entende a forma operante, é como se estivesse passando por aquela estrada o tempo todo. Então, vira no piloto automático, nem precisa mais se preocupar de tanto que está condicionado a acionar isso. Então, por exemplo, eu não consigo ler, eu não gosto de ler. E aí eu crio um ritual, eu quero chegar em casa, em vez de eu fazer o quê? Sentar e ler, eu já ligo a televisão, alguma coisa assim.
Então, aciona que uma preguiça, um comodismo e tudo mais. Então, essa forma, esse gatilho que é disparado, é para nos fazer de forma mais econômica. Então, precisamos, para repetir, para quebrar isso, a gente precisa ter esse cuidado de não pestanejar, né? Calma aí, calma aí. Tá tudo bem eu pensar assim até agora. Tá tudo bem. Eu só não tinha consciência. Começa aquele patropi de você com você mesmo. Aquele alto padrão de conversa. Sem culpa, sem culpabilidade alguma, sem julgamento algum, dizendo, tudo bem, eu não tinha escolhas. A partir de agora, eu tenho consciência dessas escolhas. Eu posso fazer o quê? Eu posso, a partir de agora, faxinar isso, limpar. Mas lembre-se, tudo que for limpo, né, for excluído, precisa incluir. Senão vira igual o demônio, gente. Volta muito mais. A casa não fica vazia. Isso é fato, a casa não fica vazia. A Elda já jogou logo no demônio, né? Eu ia falar assim. É igual quando a gente é criança ou adolescente que vai limpar a casa e fica com preguiça de pegar a pazinha e recolher o lixo e pular. E a gente pega e vai juntando debaixo do tapete, né? Cara, chega uma hora que vai ficar um morrinho lá, alguém vai perceber, né? Então, todo momento, se você não limpa essa crença, não substitui ela, né, por uma coisa positiva, por algo que vai fazer com que você conquiste o que você quer conquistar ou que você precisa fazer, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que precisa ser feito para fazer aquilo que vai mostrar para o outro que eu estou ocupada. Vai mostrar para o outro que eu estou trabalhando, que eu estou cansando, que eu estou me esforçando. Por quê? Porque às vezes a gente quer mostrar para o outro que é difícil. E é uma coisa tão simples. Mas se for fácil, aí vem a crença. Se for fácil, não vai ter valor. Então eu tenho que fazer nossa, que é sofrido, que é difícil. E aí, quantas vezes você perde tanto tempo na sua vida fazendo uma coisa que você já tem essa habilidade, que seria fácil, só para mostrar para os outros que é difícil. E você tem que se esforçar bastante para fazer aquilo, né? Então, toda crença, como a gente já falou, ela é imbuída de emoção. Olha onde dói, porque dói, né? Na hora que você fala, aquilo ali dói. E se dói? Dói tem crença, né? Se dói tem crença, sim. Se você tem medo de mexer tem crença, se você fala assim, eu só vou olhar para isso se não tiver outro jeito. Enquanto eu puder empurrar com a barriga, eu não olho. Tem crença, tem crença. E as crenças que eu acho mais divertidas são aquelas crenças que a gente fala na brincadeira. Tipo assim, homem não presta mesmo. Não, tem o dedo podre para homem, não sei o quê. E às vezes a pessoa fala isso na brincadeira. Quando a pessoa fala isso, eu falo assim, não. Tem uma crença aí. E aí às vezes fala assim, não, imagina, tô brincando. Eu falo, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Muito fundo de verdade. Sabe uma coisa que, depois de entendimento de crença, se eu tivesse uma criança pequena hoje, eu não deixaria assistir jamais filme da princesa. Mudaram, né? Agora a maioria das princesas estão remasterizadas. Mas aquele negócio da Branca de Neve, do príncipe encantado, chegando para salvá-la e ser feliz para todos sempre. Um cavalo encantado, um beijo encantado. Tá. Essa desconstrução dessa ingenuidade, eu não deixaria, porque fica tão imbuído dessa situação perfeita, né, de que há a necessidade de um resgate. Um resgate. Hoje, no meu interessante ponto de vista, eu não deixaria mais assistir esses filmezinhos de Branca de Neve, de sei lá o quê. As moderninhas até que vai. Mas esses outros, estaria fora. Eles já estão remasterizando as histórias, contando, né, de novas formas e tal. Às vezes até
força um pouquinho, né? Que nem eu assisti esses dias. Ai, como que eu vou lembrar agora? Da Yasmin. Agora eu preciso lembrar o nome do filme. Ai, que teu tapete mal. Aladdin. Esses dias eu tava assistindo Aladdin de novo. Falei, nossa, ficou tão estranho a história assim. Por quê? Não é que ficou estranho, porque assim, deram tanto poder para ela. É aquela história do 8 ou 80, né? Isso Uhum. me choca um pouco. Eu falo assim, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E no Aladdin eu achei muito assim, tipo, o homem tá ali, assim, né, tadinho, e a mulher, e eu não vejo desse lado, né? Eu vejo que somos Não é assim. complementares, né? E que cada um tem Uhum. sua força e tá tudo bem. Né? Mas voltando aqui para as crenças, o que eu acho interessante das crenças e eu acho que são as crenças mais profundas, aquelas que você solta assim, ó, tipo, sem querer, falei. No Nem piloto sei por que automático, né? falei isso. Nossa, será que eu penso Uhum. assim mesmo? Né? E eu acho que essas crenças são as crenças mais profundas que a gente tem. É, é. Oi, Edilza. Bem-vinda de volta, né? Nós estamos aí de volta, né? Então, aqui a gente tem que entender que o importante é onde a gente foca, né? Então, defina um objetivo. O que você vem empurrando, né? E aí gente, o poder está nas perguntas. É isso aí, não está nas respostas. E as perguntas nós precisamos aprender a sentir, sair do piloto automático, daquela primeira resposta imediatista e sentir. Será que é o que eu estou pronunciando é realmente aquilo que faz sentido? Tem congruência? Ou eu estou respondendo para adequar ao meu padrão, que isso é aceitável? Então, mamãe e papai aplaudem, a igreja aplaude, o comércio aplaude, todo mundo aplaude, então eu tenho que responder dessa forma. Então, defina um objetivo, né? E por que você acredita que ainda não chegou lá? Você já se perguntou por isso? Se o objetivo é seu, o interesse é seu, o que fez você ainda não chegar lá? Hum? Né? Como você se sente quando pensa em chegar lá? Olha a situação. Eu penso no meu objetivo, então eu serei uma outra pessoa, gente. Claro. Mas quando eu me tornar essa outra pessoa, como eu serei? É doido isso. Porque essa pessoa, se eu não tenho uma propriedade, uma identidade com ela, é um ser estranho. Porque essa pessoa a qual eu vou me tornar, ela vai abrir mão de algo. E quando eu não entendo literalmente do que eu vou abrir mão, essa pessoa fica muito estranha. E a pessoa que eu tô aqui agora, eu convivo com ela de boa. Mesmo que seja num furô de cocô. Tá quentinho, Tá pelo quentinho, menos. tamo Né? junto. Tá tranquilo. Né? Qual o comportamento que impede você de chegar lá? Né? Ao invés de você estar fazendo, qual que é o comportamento que você está fazendo no lugar? Comportamento não mente. O que eu acho engraçado dessas perguntas, essas três primeiras, né? É muito Uhum. assim, É que tem mais uma. a gente que trabalha com isso, percebe isso muito nítido. Mas as pessoas, no seu convívio normal, né? Eu falo assim, quando você está naquela situação de impasse, você acaba não percebendo. Mas o poder dessa pergunta, né? Quando você fala assim, por que eu ainda não cheguei lá? Uhum, E aí você fala assim, nossa, quem serei eu quando chegar lá? Muitas uhum. vezes, nessas duas perguntas, você já consegue entender qual comportamento te impede de chegar lá. Porque às vezes é que nem a Elda falou, a pessoa que está aqui hoje, por mais perebenta que esteja, essa daqui eu conheço, eu sei conviver com ela. Mas e a outra? Será que aquela outra pessoa vai ter amigos? Será que aquela outra pessoa, a gente falou lá no começo da live, você é a média das 5 pessoas. Será que quando você chegar lá, você não vai ter que abrir mão dessas 5 pessoas que estão ao seu lado hoje? Será que você não vai ter novas pessoas ao seu lado? Pessoas com uma mentalidade diferente, pessoas com posicionamento diferente, com uma postura diferente. Então, essas três primeiras perguntas,
assim, para mim são fantásticas. Eu amo essas perguntas. Para mim, isso daí já é um Uhum. processo de crença completo. Aí a gente tem a próxima. Muito Vamos lá, Edinho. bem. Se você conhecesse uma pessoa que já conquistou aquilo que você deseja, que tipo de pensamento ou comportamento ela teria? Se imagine, quem seria essa pessoa? Como que ela vai pensar? Como que ela pensa? Como que ela pensa? Aí você tem que pensar no presente, não lá no futuro, mas no agora. É. Lembra, o nosso cérebro é atemporal. Nós precisamos trabalhar como parceiros dele. Uhum. Então, como que essa pessoa vai pensar? Que tipo de comportamento essa pessoa ela tem quando ela atinge esse objetivo? É. E isso te agrada ou te assusta? E essa pergunta já levanta uma crença, né, Elda? Porque a pessoa fala Uhum, assim, Vânia, como assim? Eu vou olhar para a pessoa, ver o que ela, como ela conquistou, como que ela conquistou. Eu sou invejosa, então? Eu estou invejando a pessoa? Você dá o significado que você quiser. Inveja, uhum, modelagem. Outro dia aqui no rádio eles fizeram um negócio de... Essas perguntinhas que faz na rádio, né? E aí as pessoas vão e dão opinião e tal. E eles estavam falando sobre a inveja. O povo descendo a lenha na inveja. Descendo a lenha. Não, porque para mim inveja é ruim. Não tem inveja boa. E não tem que é inveja, que é inveja, que é inveja. Aí eu fiquei pensando assim com meus botões, né? Tem uma frase que diz assim, que no mundo nada se cria, tudo se copia ou se transforma. Tem um uhum. livro que chama Roube como um Artista, que eu amo. E aí você fala assim, cara, se eu quero conquistar alguma coisa, eu tenho que olhar quem já fez, quem já Sim, conquistou, quem já trilhou o caminho. E eu fazer o quê? Vou inventar a roda? Vou ficar fazendo diferente? Não, vou modelar. E é inveja? Pode ser, dá o nome que você quiser. Mas isso vai te deixar mais próximo do seu objetivo. Então, repense. Que talvez, se só talvez, também isso seja uma crença. Para você poder. Que você usa para se retardar. Retardar no sentido de não chegar logo aonde você quer. Né? Talvez não pegar no tranco logo. só olhando o que o outro fez para conseguir aquilo que você quer, talvez facilite muito o seu caminho, né, Elda? Sim, sim, modelagem é ótimo, né? A gente precisa, aí a gente abre-se para as possibilidades, né? Possibilidade da mudança. Porque conhecer é uma coisa. Tem um conceito que é, que é justamente isso. Esse conceito de que aquilo que eu sei, ele é transformado em atitude, que é da estudabilidade. Depois eu posso pensar nesse, são tantos conceitos que agora não veio, só me veio um flash. Porque se eu sei e eu não estou disponível à mudança, então eu não sei. E aí eu gero frustração. Então, quando eu tenho disposição para mudar, né? E a mudança, por que que... Meninas, estou encalacrada com tantas perguntas difíceis. Lilia, ó, inspira. Elas são difíceis porque a gente geralmente não faz essa engenharia reversa. A gente vai muito automatizado. Então, quando a gente questiona, cara, o cérebro fala assim, calma aí, desse tipo de pergunta eu não sei pensar. E aí vem as emoções, a gente começa a perceber as nossas emoções. E o sistema de mudança, ele causa frustração, porque a partir do momento que eu tenho essa consciência e não faço, gera em mim uma frustração, porque eu sei que está nas minhas mãos. A mudança está nas mãos e no coração. E esse é o convite, né? O convite para que faça o que é preciso fazer com os recursos que se tem. Não é nada milagroso, é um passo. Você não precisa ver a escada toda. Martin Luther King falava sobre... Martin Luther King Jr. falava sobre isso. Você não precisa ver a escada toda. Você só precisa do primeiro degrau, né? E é uma escolha verdadeira. E essa escolha verdadeira, faxinar o passado. Porque todos nós, gente, por melhores que sejamos, nós temos alguma coisinha, alguma encalacraçãozinha aí que o passado nos gera culpa, mágoa, ressentimento, frustração, decepção.
E aí vem o auto perdão. Às vezes, gente, a gente precisa pedir perdão para Deus de tanta raiva que a gente tem dele. É doido isso. Então, se eu não reconheço isso diante de mim, meu passado está encalacrado. Se meu passado está encalacrado, meu poder de decisão que agora no futuro, ele se torna... O time não acontece, as decisões não ficam assertivas. E o meu futuro fica comprometido. Vai ser até a live de quinta-feira que a gente vai falar sobre isso. Por isso que a gente já começa a faxinar o passado na segunda e quinta-feira a gente libera ele. É isso aí. E quem não se lembra do Rei Leão, quem não assistiu, vai lá e assiste. Quem não se lembra do Rei Leão, do macaquinho com o cajado dele, dando a cacetada na cabeça do Simba e falando assim, ah, já passou, né? Já passou. Uhum. E aí ele dá a definição, né? Sim, o passado pode machucar. Mas, do modo como eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. O Rei Leão. Uhum. É lindo isso, né? É. E aí, passado todo mundo tem, né, Elda? Todo mundo tem um passadinho todo aí. mundo tem. E aí não adianta dizer que não tem nada para resolver, que tem. Tem, tem. E aí o seu passado pode ser aquele porão escuro, onde guarda os fantasmas, os demônios, como a Elda falou. E todo mundo tem. Você não quer nem olhar. Você passa por ali, você já passa até longe daquela porta. Ou ele pode ser um lugar de aprendizado. Não significa viver no Sim. passado. Gente, não é viver no passado. É aprender e seguir em frente. Né? A vida acontece para frente. Uma vez eu li um post que falava assim, qual o rumo da vida? Em frente. O rumo da vida é para frente. Acabou. E aí vem assim, né? Preste atenção. Né? A Lilian estava com dúvida aí nas perguntas. Vamos lá para mais perguntas. Meu passado era negro. Meu passado era negro. Preste atenção. Fica tranquila, bem-vinda ao clube. Preste atenção nos incômodos, onde dói. Observe aquela fala, como a gente falou, né? Aquela frase ingênua, aquela coisa que a gente fala sem pensar, porque ali estão as nossas crenças. Veja suas justificativas. Isso é um tipo de crença. Que a gente fala assim, ah, eu não tenho cliente porque não tenho contato. Minha vida não muda porque eu tenho que cuidar de tudo sozinho. Eu não tenho dinheiro porque eu sou honesta. Cuidado com essas justificativas. Não é cuidado no sentido de não quero, não vou nunca mais me justificar, não quero olhar para elas. Não, o contrário. Traz para a consciência. Tudo que você traz para a consciência, você consegue resolver. Né? Então, veja suas justificativas, veja os seus julgamentos. Gente, Nossa. falar que não julga ninguém, eu vou falar para vocês. Porque, olha, eu trabalho com Axis há mais de 5 anos. E a gente trabalha muito questão de crença e de julgamento. E mesmo assim, eu julgo. Eu julgo, ué. Vou falar que não sou um ser perfeito, nem, né? A gente está aqui para evoluir. Então, a gente julga. E aí, presta atenção no seu julgamento. Primeiro, que você só vê no outro o que existe em você. Então, tudo aquilo que você está julgando, tá rotulando, é porque, de alguma forma, isso existe em você. Então, que a gente falou, né? Todo homem é safado, mulher nasceu para sofrer, todo político é ladrão, todo rico é desonesto. Cuidado, presta atenção nos rótulos, no seu julgamento. Aí vai corrigindo no percurso, é isso mesmo. A gente vai corrigindo no percurso. E olha, qual das crenças, dessas frases, principalmente essas 3 frases que a gente vai falar aqui agora, qual delas mexe mais com você? Né? O que você sente mais no seu coração quando eu digo assim, eu nunca consigo tudo? Ou, não se pode ter tudo? Ou, é impossível ter tudo? Presta atenção como que isso ressoa em você. De certa forma, a gente está falando da mesma coisa. Mas essa mesma coisa tem origens de crenças diferentes. Né? Então, prestar atenção nisso faz com que você consiga identificar suas perebas, né?
e poder tomar movimento. É, e não é o objetivo aqui, de forma alguma, ficar apontando, né? Apontando. Mas é trazer para a mesa num convite de amor, carinho, para administrar, gente. É só isso. É um convite amoroso. Dói para não doer nunca mais. Essa é a verdade. É conquistar. E quantas de nós almejamos uma limpeza, almejamos essa suavidade com nós mesmos? Quando a gente não tem essas saúdes, a gente fala de saúde física, mas a gente também precisa da saúde mental, né? A voz da Vânia está cortando. Deve ser a internet. Então vamos lá. Vamos fechar esse negócio, porque tá. Vamos lá. Então, aqui, abrir mão do julgamento é uma situação, né? Entregar-se às atividades. Por isso os exercícios. Os exercícios é o quê? É trazer a consciência. E quando eu trago a consciência, eu tenho esse poder da escolha, né? Brincar com a criança. Então, faço o quê? Lá no grupo do WhatsApp, tá a tarefa. Daqui a pouco. E tem as outras tarefas lá. Se você não fez, manda pra gente, chama lá que a gente vai mandar no particular seu. Porque faxinar, a gente precisa ir junto. Faxinando esse passado. Ok? Então, tá. Então vamos junto aqui, sabendo que existe dentro de você, de verdade, é uma força enorme. É muito maior do que essa crença, muito mais. Você pode mudar toda a estrutura da sua vida, basta ser fiel aos seus desejos, entender verdadeiramente o que faz sentido. Lute sempre, né? Lute, continue continuando, sem retroceder. E nós estaremos aqui, porque nós estamos nessa jornada. Nós não estamos sozinhas, nós também fazemos parte disso. Esse projeto é nosso. Estamos juntos nessa construção de um ser melhor, né? E a gente caminha sem mágica, né? A gente passa as orientações, as sugestões, mas quem faz o trajeto é você. Então está nas suas mãos o poder da escolha. E aí, quero só fechar com uma frase que é muito linda, do Gandhi, que diz assim: nossas crenças, as verdades, né? Elas se transformam em pensamentos. Os pensamentos se transformam em palavras. As palavras se tornam ação. E as ações, repetidamente, se tornam hábitos. E estes hábitos formam nossos valores, aquilo que é verdadeiramente importante, e os nossos valores determinam o nosso futuro. Mahatma Gandhi. Então, o que a gente tem que cuidar? Do que nós alimentamos aqui. Então, faça a tarefa. Vem junto nessa constância. Vamos faxinar. Vamos faxinar. Você está mexendo comigo as tarefas. Legal, Lília. Show de bola. É isso aí, gente. Isso mesmo, lindona. É esse poder. Maravilha. E, quinta-feira que vem a gente vai falar sobre passado resolvido, passado não resolvido, passado resolvido, futuro comprometido. Então, vem junto às 18h18. Entra no grupo do WhatsApp conosco. A inscrição está lá na bio. É só chamar, que é só inscrever. E se não tem as duas últimas tarefas, chama a gente lá que a gente manda para você. Show! Né? É isso aí. Gente, gratidão, super beijo. Semana que vem tem mais, hein? Vamos acompanhando essa sequência de lives. Quem não assistiu as anteriores, corre lá, assiste, entra no grupo e faz as tarefas. Super beijo! Vamos juntos! Gratidão, Elza. Com Deus! Até mais, Pavlô. Até mais. Com Deus. Tchau, meninas!